A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição número 2, que traz por título Igreja, uma família espiritual. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADEB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal, toda semana, estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 2 dos pré-adolescentes do segundo trimestre de 2025, que traz por título Igreja, uma família espiritual. Preste atenção, eu estava aqui observando e lembrei que já fiz uma dinâmica com esta temática. Então vou deixar aqui esse vídeo que achei a dinâmica sensacional. Espero que você goste. Assista a nossa dinâmica. Mas agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 2 dos pré-adolescentes, que traz por título A Igreja, uma família espiritual. Veja só, nesta lição está muito falando acerca de Deus como Pai e a igreja como filho de Deus. Por exemplo, você é filho de Deus e tem suas funções e responsabilidade. Por isso vamos trabalhar nessa temática com essa atividade, tá bom? Você vai precisar fazer 2 cartazes. No primeiro cartaz vai estar o seguinte: qual a função do cristão como filho de Deus? Qual a função do cristão como filho, que no caso filho de Deus? O segundo cartaz com a seguinte: qual a função de Deus como Pai? Qual a função de Deus como Pai? Veja só, quando chegar na sua sala de aula, você vai precisar dividir sua turma em 2 grupos. Cada grupo recebe um cartaz desse. Um grupo vai estar falando a função de Deus como Pai. Um segundo grupo vai estar falando sobre a função do cristão como filho. O que é para colocar aqui? Eles vão fazer aquela relação, aquela correlação. O que um filho faz, que o cristão deve fazer. Por exemplo, um filho deve obedecer seu pai. Aí ele vai ter que fazer a correlação. O cristão precisa obedecer ao pai. Pronto. Um filho precisa realizar a obra do pai. Aquilo que o pai manda, o filho precisa obedecer. Da mesma forma, o cristão precisa obedecer à ordem do Senhor. Da mesma forma, o filho precisa cuidar das coisas do pai. Assim também um cristão precisa cuidar das coisas de Deus, da obra do Senhor. Deu para você entender? Aqui a intenção, irmãos, é que ele faça aquela correlação. A equipe vai estar colocando aqui a relação do filho. Qual é a função do filho? Qual é a função do filho? E logo após vai estar explicando com essa mesma função que o filho tem para com o pai humano, terreno, nós também devemos ter com o nosso pai. Nós devemos obedecer ao nosso pai, cuidar das coisas de Deus, da obra do Senhor e assim por diante. Deu para você entender? Da mesma forma, o segundo grupo vai estar falando qual a função de Deus como pai. Primeiramente, qual a função de um pai? Zelar, cuidar, disciplinar, sustentar, proteger. Deus faz tudo isso. Deus nos sustenta, Deus nos protege, Deus nos guarda e ainda temos a nossa herança quando chegarmos lá no céu. Deu para você entender a relação de Deus como pai e também do cristão como filho? O aluno coloca aqui a função do pai e ele vai explicar, fazendo aquela relação. Deus enquanto pai. Vamos para aquele resumo da dinâmica, para você não ficar em dúvida. 2 cartazes. Um com o primeiro. Qual a função de Deus como pai? O segundo cartaz. Qual a função do cristão como filho? Chegando na sua sala de aula, pode ser no início, no meio, no final, fique à vontade. Você vai precisar dividir a turma em 2 grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo vai ficar responsável de fazer essa relação, essa função. Por exemplo, qual a função de um filho? Zelar do pai, cuidar do pai, das coisas do pai, obedecer o pai, fazer o que mais? Então vai colocar a função do filho para com o pai. E após isso, na hora da apresentação, vai ter que fazer essa relação. E qual a função do cristão como filho de Deus? Amém? Da mesma forma, o segundo grupo vai estar falando da função de um pai. A função de um pai é proteger o filho. E qual a função de Deus? Deus também nos protege, Deus nos dá livramento.
Qual a função do pai? Sustentar o filho. Deus também nos sustenta. Ele coloca a função de um pai e após isso ele faz a relação com Deus sendo o nosso pai, tá bom? E assim você termina, que é bênção pura. Agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição dos pré-adolescentes, que traz por título A Igreja, uma Família Espiritual. Veja só, nós sabemos que a igreja é comparada ao corpo de Cristo. Logo, um corpo aqui nós falamos que são divididos em três partes principais. O corpo está dividido em três partes principais, que são elas: cabeça, tronco e membros. Assim é dividido um corpo aqui na Terra: cabeça, tronco e membros, que são as principais partes do corpo. Tá bom? Você precisa fazer o seguinte: você vai dividir um papelzinho, tira um pedacinho assim, tá bom? Pode ser uma folha de papel ofício, deixa Deus te usar como você quiser. Mas cada aluno precisa receber um pedaço de papel assim, juntamente com o indocor, um piloto, que você quiser. Se você quiser também, você pode pedir que eles façam um desenho de um boneco, tá bom? Que eles façam o desenho de boneco. Se não, só vão precisar escrever o seguinte: as principais funções da igreja. Por exemplo, o que representaria a igreja enquanto cabeça, enquanto tronco, enquanto membros? As principais características, o que é que não pode faltar na igreja? Tem para você ver? Os alunos vão estar recebendo um pedacinho de papel. Nesse pedacinho de papel eles podem fazer o desenho que quiserem, de um boneco, de uma menina, fique à vontade. Eles vão estar destacando, assim como o corpo representa a igreja de Cristo, nós precisamos colocar as três principais funções, o que não pode faltar na igreja. Mas vamos lá para o nosso resumo da segunda dinâmica, tá bom? Você só vai precisar entregar para os seus alunos um pedaço de papel, pode ser uma folha, fique à vontade, e algumas canetas, pilotos e assim por diante. Você vai pedir que eles estejam desenhando um boneco, qualquer boneco que ele quiser. Tá ok? Um boneco de um menino, de uma menina, deixa Deus usar. Eu sou péssimo de desenho, mas pode ficar tranquilo, viu? Qualquer desenho do jeito que eles quiserem, tá ok? E você vai falar o seguinte: olha, nós sabemos que o corpo humano é dividido em três partes: cabeça, tronco e membros. Eu gostaria que vocês colocassem aí no desenho de vocês, né? A cabeça, né? Tem um tronco, tem um membro. Você vai estar escrevendo o seguinte: as três principais funções da igreja. O que é que a igreja não pode deixar de fazer? O que a igreja precisa fazer? Assim como o corpo tem três partes principais: cabeça, tronco e membro, a igreja também tem as principais funções. Quais são elas? Eles vão estar escrevendo aqui de acordo com a opinião dela, porque é a opinião de cada um. Logo após isso, você vai abrir espaço para que cada um possa estar falando quais são as principais funções da igreja: orar, evangelizar, ler a Bíblia Sagrada, interessante, ajudar, entregar a cesta básica. Deixa eles colocar o que eles quiserem, porque a opinião deles, quais são as principais funções da igreja. Assim como o corpo, deu para entender? Assim como o corpo tem três partes: cabeça, tronco e membro. Seus vão estar desenhando o boneco e logo após vai estar colocando as três principais funções, característica, comportamento que a igreja precisa ter, já que a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Deu para você entender? Dá para você dar um brado de glória? Mas quer saber o seguinte: você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Você vai fazer alguma alteração? Fique à vontade. A nossa intenção tão somente é trazer algumas ideias para você possa aplicar na sua turma. Mas se quiser mudar, fique à vontade. Por exemplo, você já pode levar um boneco pronto. Fique à vontade também, já pode levar um bonequinho pronto, abençoado, bonito, para que eles possam não somente colocar a função da igreja que representa a cabeça, a função da igreja que representa o tronco e a função da igreja que representa os membros. Fica ótimo também. Eu tenho dito, tem várias possibilidades. Você faz de acordo com as suas necessidades e de acordo com como você gosta e a sua turma, tá bom? Mas só peço o seguinte: se inscreva no nosso canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas que Deus esteja te abençoando cada vez mais. Até a próxima aula, até a próxima dinâmica, se Deus assim permitir.
Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.